Micro-organismos minúsculos, basicamente germes ancestrais, estão congelados no gelo do Ártico há dezenas de milhares de anos, simplesmente permanecendo ali, desde a época em que os mamutes lanosos ainda caminhavam por ali. E agora, os cientistas acreditam que esses pequenos seres podem despertar novamente se os verões no Ártico continuarem a ficar mais longos e quentes. Sim, você ouviu direito. Micróbios zumbis. Ótimo! Esses micróbios ficaram presos no permafrost, que é solo e gelo que permanecem congelados o ano todo. A camada superior derrete um pouco no verão, mas o material realmente antigo, aqueles micróbios da Era do Gelo, estão enterrados muito mais fundo. Eles só descongelam se as coisas ficarem realmente quentes por meses, não apenas por 1 ou 2 dias de calor. Para estudar esses micróbios, a equipe foi até o túnel de pesquisa do permafrost perto de Fairbanks, no Alasca, um longo corredor subterrâneo a 15 metros abaixo da superfície, escavado diretamente no solo congelado ancestral. O túnel se estende por mais de 100 metros e permite que os cientistas literalmente caminhem por milhares de anos de história congelada. Aliás, enquanto examinavam as paredes, os pesquisadores também encontraram ossos de mamutes e visões saindo do gelo. Um dos motivos pelos quais os pesquisadores foram ao Alasca foi para ver quão rápido esses micróbios antigos poderiam voltar à vida. Bem, eles tiveram uma surpresa. Esses micróbios não precisam de anos, séculos ou feitiços mágicos para acordar. Bastam apenas alguns meses de clima quente. Assim que acordam, eles começam a fazer suas coisas de micróbio, o que inclui liberar gases de efeito estufa como dióxido de carbono e metano. E isso é uma má notícia, porque esses gases aquecem ainda mais o planeta. Isso derrete mais permafrost, o que acorda mais micróbios, que liberam mais gás. Basicamente, é um ciclo climático perigoso. De qualquer forma, quando os cientistas desceram ao túnel congelado para coletar pedaços de permafrost super antigo, a primeira coisa que notaram foi o cheiro horrível. Não era apenas o mau cheiro de um porão velho. Era algo que estava congelado há milhares de anos e finalmente está despertando. Ruim. Por mais estranho que pareça, os microbiologistas ficaram satisfeitos. Esse cheiro, na verdade, é um bom sinal para eles, pois geralmente significa que ainda há pequenas criaturas, os micróbios, por perto. De volta ao laboratório, a equipe mergulhou as amostras congeladas em água que continha um tipo especial de hidrogênio pesado. Isso ajudou eles a rastrear o que os micróbios estavam fazendo depois. Depois, eles colocaram as amostras em geladeiras com 3 temperaturas diferentes. Frio, meio frio e não tão frio, para simular como podem ser os verões do Ártico no futuro se o aquecimento continuar. No primeiro mês, quase nada aconteceu. Mesmo as amostras mais quentes mal mudaram. Apenas uma quantidade minúscula de micróbios começou a despertar. Basicamente, uma atividade microscópica, quase nada. Mas alguns meses depois, as coisas ficaram mais interessantes. Graças à água pesada, os cientistas puderam observar quanto dela os micróbios usavam para construir suas membranas celulares. Isso ajudou a descobrir que os micróbios antigos estavam produzindo moléculas especiais de gordura que talvez os ajudassem a sobreviver em condições de congelamento. Depois de 6 meses, as amostras que foram mantidas em temperaturas mais quentes tinham se transformado completamente. Eles ficaram mais ativos e começaram a formar pequenas camadas de lodo. Os cientistas conseguiam ver essas camadas até mesmo sem um microscópio. A comunidade inteira de micróbios não era super diversa, mas os que estavam ativos se comportavam exatamente como os micróbios modernos que vivem em solos não congelados hoje em dia. Resumindo, aqueles micróbios antigos estavam definitivamente vivos e ficaram bem agitados assim que a temperatura ficou quente o suficiente. Isso é muito importante para o Ártico. E para o planeta inteiro, porque esses micróbios sobrevivem comendo material orgânico antigo preso no permafrost. Quando eles se alimentam, liberam gases de efeito estufa, como dióxido de carbono e metano, e o Ártico está esquentando mais rápido do que qualquer outra parte da Terra. Isso significa que as camadas profundas congeladas podem ficar quentes por tempo suficiente para que um grande número de micróbios antigos acorde e comece a liberar gases. Atualmente, o permafrost do norte armazena cerca do dobro de carbono do que toda a atmosfera. Se muito desse carbono for liberado, isso pode acelerar o aquecimento do nosso planeta. Isso pode levar a consequências dramáticas, desencadeando uma série de grandes mudanças e afetando basicamente tudo na Terra. Eventos climáticos extremos vão começar a acontecer com mais frequência. Furacões mais fortes, tempestades de chuva mais intensas, ondas de calor mais longas e incêndios florestais maiores. Os oceanos também vão subir, que pode inundar áreas costeiras e colocar cidades e vilarejos em risco. Animais, plantas e ecossistemas inteiros podem ficar desequilibrados, com algumas espécies lutando para sobreviver e cadeias alimentares se desfazendo. Pessoas do mundo todo vão ter que lidar com quebras de safra.
falta de água e casas ou infraestruturas danificadas. Vamos voltar aos nossos micróbios zombies. A questão é que o estudo analisou eles só em um lugar no Alasca, mas existe uma quantidade enorme de permafrost espalhada pelo mundo, no Alasca, Canadá, Sibéria e muitos outros lugares. E micróbios em diferentes regiões podem se comportar de maneiras diferentes à medida que as coisas esquentam. Os cientistas ainda têm muito trabalho pela frente para descobrir o que vem por aí. Aposto que você está se perguntando, será que vírus antigos poderiam nos infectar? Bem, a maioria dos micróbios antigos congelados no permafrost é totalmente inofensiva. São como bactérias velhas que só se importam em mexer com outros organismos minúsculos na Terra. Mas os cientistas se preocupam que alguns desses germes congelados possam ser do tipo que infecta pessoas, animais ou plantas. E se isso acontecesse, nossos corpos provavelmente nem reconheceriam esses micróbios, porque eles estão congelados desde a época dos mamutes. Basicamente, não existem códigos de trapaça para o nosso sistema imunológico. Os riscos disso acontecer aumentam por vários motivos. Para começar, o Ártico está esquentando quase 4 vezes mais rápido do que o resto do planeta. Verões mais longos e temperaturas mais altas significam mais derretimento do permafrost. Ou seja, mais coisas antigas estão despertando. Além disso, as pessoas podem começar a cavar mais por lá. Empresas vão minerar mais, perfurar em busca de petróleo e navios poderão navegar por novas rotas. Toda essa atividade rasga o solo que antes permanecia congelado. Isso aumenta a chance de alguém ou alguma coisa encontrar algum germe antigo que acabou de despertar. O que realmente aconteceria então? Podemos acabar encontrando diferentes doenças zoonóticas, basicamente germes que pulam de animais para humanos. Isso já aconteceu uma vez. Carcaças de renas descongeladas liberaram antraz, uma doença rara e grave que acabou infectando pessoas e animais. Felizmente, nós sabemos como tratar o antraz. Mas e se algo ainda mais antigo despertar? Além disso, nosso sistema imunológico pode não ter nenhuma defesa. Se um vírus não aparece há dezenas de milhares de anos, os humanos de hoje iam pensar, que coisa é essa? Sem anticorpos, sem memória disso, nada. Mas a parte mais assustadora é que a gente não sabe o que está escondido lá embaixo. Cientistas acham que o permafrost pode estar guardando trilhões de micróbios congelados. Muitos deles a gente nunca viu antes. Alguns podem ser inofensivos, mas outros podem ser super perigosos. E se um desses vírus finalmente descongelasse? O mundo teria que lidar com um desastre que ninguém nunca viu antes. Isso não pareceria um surto alemão. Seria mais como algo saído de um filme de terror. Primeiro, o vírus seria totalmente novo, e nosso sistema imunológico com certeza não o reconheceria. Isso significa que o vírus se espalharia muito rápido. Pulando de pessoa para pessoa, ninguém saberia o que esperar. Ele poderia causar doenças estranhas, febres repentinas, ou até algo muito mais perigoso. Coisas tão assustadoras quanto as doenças que as pessoas enfrentavam antigamente. Cientistas que escavam o permafrost já procuram vestígios dessas doenças antigas, então não é impossível. Assim que escapasse, o vírus não ficaria restrito a um local por muito tempo. Com pessoas viajando para todo lado e empresas correndo para explorar a região ártica em aquecimento para mineração e transporte, a infecção poderia ir de uma pequena vila do Ártico para grandes cidades do mundo inteiro em questão de dias. Os hospitais lotariam instantaneamente, e médicos e enfermeiros ficariam sem suprimentos. Empresas fechariam as portas. O abastecimento de alimentos poderia entrar em colapso se o vírus atingisse animais de fazenda ou plantações. O transporte marítimo e as viagens poderiam parar completamente. O medo e o pânico se espalhariam pelo mundo todo, quase tão rápido quanto o próprio vírus. Não haveria vacina nem cura. Como ninguém jamais viu esse vírus antes, os cientistas teriam que começar do zero. Resumindo, um surto de vírus zumbi seria totalmente imprevisível, e o mundo moderno certamente não está preparado para isso. A Leila estava dirigindo à noite para visitar seus pais, mas infelizmente seu carro quebrou no meio do nada. Ela decidiu dar uma volta para encontrar ajuda e se deparou com uma casa de aparência estranha. Quando começou a caminhar pelo jardim para chegar à porta, de repente ficou muito assustada e correu de volta para o veículo. Você consegue identificar as 3 coisas que a deixaram apavorada?
Observe a estátua no centro da fonte. Os olhos dela estão se movendo para a esquerda e para a direita. Em segundo lugar, você vê as mãos de esqueleto que estão tentando rastejar para fora do chão. Assustador! E além de tudo, o gato preto aqui tem uma cauda de cobra em vez de uma cauda normal. A professora Bia pensou que não haveria uma maneira melhor de assustar seus alunos do que fazer uma prova de quiz no Halloween. Mas ela decidiu prestar mais atenção durante a prova porque todos iam para a escola fantasiados, o que facilitaria a trapaça. E ela estava certa, pois um deles estava de fato tentando trapacear. Você sabe dizer quem? Veja, esta garota aqui está escondendo um pedaço de papel com as respostas sob seu chapéu de bruxa. Na noite de Halloween, a Amanda estava brincando de verdade ao desafio com suas amigas. Quando chegou a vez dela, elas a desafiaram a entrar na antiga mansão, na qual nenhuma pessoa da cidade ousou entrar antes. Ela aceitou o desafio e foi. Mas, de repente, a porta atrás dela se fechou sozinha e ficou trancada. Então, um mordomo esqueleto a cumprimentou e disse: Você não é bem-vinda aqui, mas poderá sair se souber o meu enigma. Na noite mais escura eu ganho vida. Meu olhar sinistro não causa conflitos. O que sou eu para iluminar o caminho quando monstros e duendes saem para brincar? Você pode ajudar a Amanda? A resposta correta é uma Jack-o'-lantern, aquela abóbora iluminada típica. A Ana foi convidada para uma festa de Halloween em seu bairro. Quando chegou à casa, notou que 3 pessoas fantasiadas estavam se divertindo na piscina quente. Mas uma delas não era um ser humano de verdade. Você sabe dizer quem? Bem, a primeira garota com a fantasia de bruxa e o segundo cara com presas parecem assustadores, mas eles estão apenas usando maquiagem. Porém, a garota que está com a fantasia de sereia é uma sereia de verdade, porque olhe para o pescoço dela, ela tem guelras. Era o aniversário de 21 anos da Aurora, e suas tias bruxas finalmente iriam aceitá-la em seu clã. No entanto, havia um feitiço que ela precisava completar como teste final, que exigia um caldeirão mágico. O problema é que só era possível usar esse caldeirão se a pessoa resolvesse o enigma que estava gravado nele, que dizia: Sou uma estação de cores com folhas que caem. É quando os suéteres aconchegantes saem para aquecer todos vocês. O que eu sou? Aspirante à mágica, você sabe? Resolva este enigma e seus poderes mágicos crescerão. Você pode ajudar a Aurora a encontrar a resposta correta? A resposta que você está procurando é a estação do outono. Dê uma olhada nessas 2 mulheres que estão preparando as mesas de jantar para sua festa de Halloween. Uma delas tem intenções nefastas. Você consegue identificar quem é a perigosa? Se você olhar com mais atenção, verá que a mulher à esquerda é mais sapeca do que assustadora. O creme verde nos brownies pode parecer venenoso, mas é apenas corante alimentício. E os dedos na bandeja são apenas biscoitos em forma de dedos. Portanto, ela está simplesmente se preparando para a festa. Mas a mulher da direita nem se deu ao trabalho de usar uma fantasia, embora esteja organizando um jantar de Halloween. E por que alguém afiaria as facas antes da chegada dos convidados? Isso é suspeito. Então ela deve ser a perigosa. A jovem bruxa Elaine, que vivia em uma floresta profunda e encantada, foi convidada para a reunião de Halloween de seu clã. Infelizmente, sua vassoura estava quebrada, e a única maneira de chegar ao seu destino era beber a poção de teletransporte.
No entanto, ela nunca havia preparado antes, e os 3 ingredientes principais estavam escondidos com o enigma em seu livro de feitiços. O primeiro era: nas sombras, eu cresço silenciosamente. Não sou uma planta, nem um animal que você conheça. Depois da chuva, posso começar a florescer. Sou frequentemente encontrado na escuridão de uma floresta. Você consegue dizer qual é o primeiro ingrediente? É um cogumelo. O enigma do segundo ingrediente dizia: sou leve como o ar, macia ao toque. Nas costas de um pássaro não peso muito. Ajudo uma criatura a voar alto e livre. No entanto, caio no chão para que todos vejam. O que eu sou? Você sabe a resposta? É uma pena. E o enigma para o terceiro ingrediente era o seguinte: na escuridão eu tecerei minha armadilha tão discreta. Com paciência, espero por um saboroso petisco. Silenciosa e furtiva, nos cantos eu me escondo. Com vários olhos, divido o meu mundo. Você pode ajudar a Elaine a descobrir o que é? A resposta é uma aranha. Mas agora ela precisa se embrenhar mais na floresta para encontrar esses ingredientes. Dê uma olhada ao redor. Você pode ajudá-la a encontrá-los? Há um cogumelo embaixo dessas flores. A pena do pássaro está escondida atrás das flores. E aqui está a aranha subindo nesta árvore. Uma famosa boate da cidade estava organizando uma festa de Halloween e a Joana e as amigas estavam indo para lá. Lá dentro, havia 2 balcões diferentes onde elas podiam pegar as bebidas, mas um desses barmans é perigoso. Você sabe dizer qual? Este cara está vestido de vampiro para o Halloween e está simplesmente fazendo um show de fogo. Por outro lado, o barman que está polindo os copos tem uma garrafa de veneno entre as outras. Portanto, as garotas devem evitá-lo a todo custo. O Jonas estava participando de um jantar de Halloween. Ele queria comer alguma coisa, então foi para o buffet aberto. Examine atentamente essas 3 opções de lanches. Uma delas irá fazer mal. Você sabe dizer qual? Os primeiros cupcakes podem parecer que estão pingando sangue, mas é apenas uma cobertura com sabor de cereja. E essas minhocas nas xícaras de pudim são apenas gomas de minhoca. Mas veja essa maçã doce. Ela está brilhando como fluorescência. Parece tóxica. Monstros de todo o mundo se reuniram em sua festa anual de Halloween. Mas um humano ficou sabendo e planejava invadir o evento. Então, eles colocaram um monstro de segurança na entrada do local. O cara estava desconfiado dessas 3 criaturas. Você pode ajudá-lo a descobrir qual delas é realmente um humano? Dê uma olhada na lua. Ela não está cheia. Então, como é que esse lobisomem está aqui? Ele não deveria ter se transformado em um. Então, deve ser um humano usando uma fantasia. A Ana e suas amigas foram ao desfile de Halloween que estava acontecendo em sua cidade. Havia um labirinto assustador e a garota decidiu entrar nele por conta própria. Entretanto, depois de um tempo, ela se perdeu e começou a entrar em pânico. Mas não percebeu que havia dicas ao redor do labirinto que a guiariam até a saída. Você consegue identificá-las? Veja esses tijolos nas paredes do labirinto aqui. Eles têm o formato de setas. Então ela pode simplesmente segui-los e sair.
O Breno se vestiu de pirata para o Halloween. A caminho da casa dos amigos, ele viu uma caixa brilhante na beira da rua. Então ficou curioso e foi dar uma olhada. Descobriu que era uma caixa do tesouro. O rapaz tentou abri-la, mas estava trancada e havia um enigma nela. Sou colorido e tagarela, empoleirado no alto. Com penas tão vibrantes, chamo sua atenção. Posso imitar suas palavras, tanto de perto quanto de longe. Sou encontrado na selva ou como animal de estimação. Você pode dizer o que sou eu? É um papagaio. Débora, uma detetive particular, estava fazendo compras no shopping. De repente, ouviu algumas pessoas discutindo. Ela foi até lá e viu um vendedor estressado e várias pessoas se aglomerando ao redor dele. O pobre homem encontrou um smartphone, anunciou, e agora várias pessoas alegavam que o telefone era seu. Um homem disse que o telefone deveria ter caído da sua bolsa. Uma jovem disse que o aparelho era dela. E uma mulher de mais idade gritou que era o aparelho do seu marido. Foi quando o telefone tocou. Por algum motivo, o vendedor o entregou para Débora. A mulher olhou para a tela e imediatamente deu o telefone para o homem. Como ela soube de quem era o aparelho? Débora viu a palavra esposa escrita na tela. A Emília tem 2 copos cheios de água. No primeiro, a água é aquecida até 38 graus Celsius. No segundo copo, a água é resfriada até menos 73 graus Celsius. A garota deixa cair uma moeda em cada copo ao mesmo tempo. Qual moeda chegará ao fundo mais rápido? Será a moeda no copo com água quente. A moeda no outro copo não irá afundar, pois a água está congelada. Jacó e seu irmão Jaques estavam caminhando pela rua, quando passaram por uma mercearia. Jacó apontou para uma jovem e exclamou: "Olha, minha sobrinha está ali." Seu irmão respondeu: "Ah, sim, mas não é minha sobrinha." "Por quê?" A jovem é filha de Jaques. A Ana tinha um namorado, o Marcos, que era perdidamente apaixonado por ela. Infelizmente, o amor dela não era recíproco. Uma vez, ela decidiu terminar. A Ana sabia que o Marcos não aceitaria facilmente, então fugiu. Mas o Marcos era um homem muito rico e poderia encontrá-la em quase qualquer lugar. Ela tinha que ser cuidadosa. Uma semana depois, a Ana estava sentada no seu quarto de hotel quando viu uma batida na porta. Quando abriu a porta, viu um homem que nunca havia visto antes. O estranho se desculpou. "Opa, me desculpe, foi mal. Eu tinha certeza de que esse era o meu quarto." Ele então se virou, percorreu o corredor e desapareceu no elevador. A Ana voltou correndo para o quarto e começou a arrumar suas coisas, pois soube imediatamente que o Marcos a havia encontrado. Como ela descobriu isso? Ninguém bate na porta do seu próprio quarto de hotel. Aquele cara era um homem enviado pelo Marcos para procurar por ela. Quanto mais rápido você corre, mais difícil é de pegar essa coisa. O que é? É a sua respiração. Davi e sua esposa Jéssica se mudaram para outra cidade. O lugar não era grande. Para os habitantes locais, a chegada de novos moradores era um acontecimento. Por isso, no dia seguinte, os vizinhos curiosos do casal vieram dizer olá. A Karen se apresentou e disse que tinha certeza de que seriam grandes amigos. Ela até fez cupcakes para o Davi e a Jéssica. A senhora Oliveira disse aos recém-chegados que morava na cidade há quase 80 anos. A Betty estava super animada. "Um homem veio morar na nossa cidadezinha e é tão bonito! Que notícia maravilhosa!" 2 das vizinhas pareciam um pouco assustadoras e apenas uma parecia normal. Qual delas? A Karen decorou os cupcakes com algo que parece meio suspeito, como olhos. A Betty ficou muito empolgada com o Davi. Quanto à senhora Oliveira, ela certamente sabe muitas coisas sobre a cidade e seus habitantes.
Ela pode ser uma fonte útil de informação. E ela preparou uma sopa para eles. A esposa do Bruno lhe disse para cozinhar vários ovos e ele tinha que fervê-los por exatamente 2 minutos. Ela deixou para o marido 3 ampulhetas, de 3, 4 e 5 minutos. Como ele pôde ferver os ovos por exatamente 2 minutos? O Bruno esperou até que a água começasse a ferver. Em seguida, virou as ampulhetas de 3 e 5 minutos. Quando aquela de 3 minutos acabou, Bruno colocou os ovos na água. E quando o tempo de 5 minutos acabou, ele tinha seus ovos perfeitamente cozidos por 2 minutos. Era a primeira vez que o Edu andava no seu iate novo. Mas o homem parecia estar sem sorte naquele dia. Uma forte tempestade afundou o iate e ele mal teve tempo de chegar à superfície. Meio inconsciente, ele acabou em alguma praia. De manhã, o homem percebeu que estava preso em uma pequena ilha deserta, sem rádio, sem telefone celular, sem qualquer meio de comunicação. E a ilha não tinha árvores para fazer um sinal de fumaça. No terceiro dia, o Edu notou um pequeno avião circulando no céu sobre a ilha. Será que estavam procurando por ele? Mas a aeronave estava voando muito alto e o piloto não conseguiu vê-lo. Ainda assim, o homem fez algo e logo foi pego por um helicóptero de resgate. Como ele atraiu a atenção do piloto? O Edu pegou algumas pedras e as usou para escrever SOS na areia. A Ellen morava em Singapura com seu marido Dennis. Certa vez, ela disse ao marido que queria visitar a tia que mora na Itália. Dennis não se importou, mas ela pediu à esposa que lhe enviasse uma foto assim que chegasse na Europa. Quando a Ellen chegou em Roma, mandou uma selfie para o Dennis. Abaixo da foto escreveu: "Tchau, da Itália. Acabei de chegar." Depois de olhar a foto, o Dennis percebeu que sua esposa havia mentido para ele. Como ele soube? Na foto, o relógio na parede mostra exatamente a mesma hora que o relógio da cozinha, que é em Singapura. Portanto, se a Ellen estivesse em Roma, o relógio mostraria uma grande diferença de fuso horário. Um dia, Cristiano decidiu que precisava desenvolver suas habilidades de pensamento lógico. Ele encontrou um tutor e passou a visitá-lo para fazer aulas particulares. Mas esse professor tinha um hábito interessante. Perto do final de cada lição, ele sempre dava vários enigmas para o Cristiano resolver. Ele não podia ir para casa até que os resolvesse. Nesta sexta-feira, o primeiro enigma foi assim: como você pode transformar 6, que é o número 6 em inglês, em um número ímpar? Complicado. Como? Removendo a letra S, ele vira X, que é 9 em algarismos romanos. Mas ele sabia que era apenas o começo. O próximo enigma foi ainda mais difícil. É fina, mas quando a água respinga nela, não é absorvida. Quando atingida, ela muda de cor. Ela cobre uma coisa incrivelmente complexa. No entanto, é super flexível. O que é? A princípio, o Cristiano não tinha ideia. Ele teria que ficar e decifrar enigmas até meia-noite. Felizmente, em um momento, ele se deu conta. É a pele. O tutor do Cristiano ficou impressionado com o progresso do rapaz. Ok, disse ele. Mais um enigma e você pode ir para casa. 3 médicas disseram que o Raul era irmão delas, mas o Raul alegou que não tinha irmãos. Quem estava mentindo? O Cristiano percebeu imediatamente que todos estavam dizendo a verdade. Todas as médicas eram irmãs do Raul. Ufa, ele finalmente poderia ir para casa. Na manhã seguinte, a uma forte nevasca, Jorge saiu de casa e parou nos trilhos do carro. Ele viu que havia 2 vezes mais neve em cima da sua garagem do que na garagem de seu vizinho. Ainda assim, ele não ficou surpreso ou chateado. Por quê? A garagem do Jorge é 2 vezes maior que a do seu vizinho. Não surpreende que também tenha o dobro de neve. A Alice foi para a praia nas férias e conheceu 3 caras lá. Eles eram amigos, mas isso não os impediu de ficarem tentando impressionar a garota. À noite, todos se encontraram em um restaurante para jantar. E eles começaram a contar sobre suas aventuras para ela. O Samuel se gabou.
Eu sou piloto e já viajei pelo mundo todo. O Luiz disse: certa vez participei de uma expedição para o Polo Norte. Foi incrível, pois vi pinguins e ursos polares lá. O Júlio interrompeu: e eu sou astronauta. Quando estive no espaço da última vez, fiz uma caminhada no espaço. Queria ver nosso planeta lá de cima, mas quase fui levado por um vento forte. Quem está mentindo querendo causar a melhor impressão? O Luiz e o Júlio estão mentindo. Os pinguins vivem perto do Polo Sul e não há vento no espaço sideral. Lá há um vácuo quase perfeito. O André e o Gabriel são gêmeos. Eles nasceram com apenas 1 minuto de diferença. E o André é o mais velho dos dois. Mas por alguma razão misteriosa, eles comemoram seus aniversários com 2 dias de intervalo, uma vez a cada vários anos. Como isso é possível? O André nasceu às 23 horas e 59 minutos do dia 28 de fevereiro. Não era um ano bissexto. Então o Gabriel, que nasceu apenas 1 minuto depois, já nasceu no dia 1º de março. É por isso que durante os anos bissextos, eles têm 2 dias entre seus aniversários. Um famoso cientista desapareceu. A última vez que seus colegas o viram, ele estava em seu laboratório. Quando a polícia chegou, encontrou um calendário na mesa do homem. Havia vários números escritos a lápis na parte inferior. 6, 10, 11, 4, 9. Os policiais tinham 5 suspeitos: Davi, Sara, Jonas, Beth e Carlos. Quem está por trás do desaparecimento do cientista? É o Jonas. Os números representam a letra inicial dos meses, e reunindo eles, chegou-se ao nome do criminoso. Portanto, o 6º mês é junho, e a primeira letra de junho é J. O 10º mês é outubro, e a primeira letra de outubro é o O. E assim por diante. Espertinho! O Davi teve que entrar sorrateiramente no computador da mãe dele para excluir alguns e-mails que enviou para elas. Isso aconteceu na Noruega. Lá faz um frio daqueles no inverno. Assim que o lago congelou, a princesa caminhou sobre ele e fugiu. A Ana ligou para o SAMU e disse que seu marido havia se machucado. Quando o médico chegou, ela o levou ao banheiro. O homem estava caído lá dentro, no chão. Ela disse que a porta estava aberta e que tinha visto tudo acontecer. Seu marido estava lavando as mãos, mas escorregou e bateu a cabeça na pia. O médico não acreditou nela e chamou a polícia. Por quê? Observe como o homem está caído. A cabeça dele está do lado oposto ao da pia. Seria impossível ele ter batido a cabeça lá e ter caído daquele jeito. Uma mãe de 3 filhas chegou exausta em casa após o trabalho. Ela encontrou a cozinha toda bagunçada. Parecia que uma de suas filhas tinha feito um sanduíche, mas não havia limpado tudo depois. A mulher subiu até o quarto delas e encontrou as 3 fazendo a lição de casa. Então perguntou quem tinha feito o sanduíche, mas a Ana, a Dani e a Emília negaram ter feito o lanche. Mesmo assim, a mãe sabia qual delas estava mentindo. Observe a cozinha e as meninas com cuidado. Quem você acha que é a culpada e como a mãe descobriu isso? Tem um pouco de manteiga do lado direito da faca. Isso quer dizer que a pessoa que fez o sanduíche é canhota. E só tem uma garota com essa característica na família, a Emília. Só pode ter sido ela. Todo o dinheiro de um banco foi roubado em plena luz do dia, mas ninguém viu. Vários dias depois, a sala onde o dinheiro era guardado foi encontrada totalmente vazia. Só havia um bilhete dizendo 7718. A polícia deteve os 3 criminosos mais conhecidos da cidade: o Bill, o Marcos e o Cadu. Mas os policiais não sabiam qual deles estava por trás do roubo. Eles convidaram o famoso detetive para decifrar o bilhete misterioso. E ele conseguiu resolver esse mistério rapidinho. E você, consegue fazer isso também? Vire o papel de cabeça para baixo. Deste modo, os números vão formar um nome, Bill. Ele só pode ser o mandante do crime. Ei, peraí. Será que o Bill era tão tonto a ponto de confessar seu crime? Ou outra pessoa tentou incriminá-lo? Só pensando aqui com os meus botões. Continuando.
O Dennis encontrou seu amigo, Arthur, caído no chão de seu quarto. O cara tinha sido envenenado. O Dennis ligou para a polícia. Quando os oficiais chegaram, ele disse que estava passando perto dali e viu que a luz do quarto dele estava acesa. Aí foi até a janela para dar uma olhada lá dentro, para ver quem estava lá. Talvez fosse um amigo do Arthur ou seu irmão. Estava frio e havia gelo na janela. Então ele a limpou para ver quem estava lá. Quando o Dennis viu o Arthur deitado no chão, ligou para a polícia. Os tiras desconfiaram do tal amigo e o prenderam imediatamente. Por quê? O Dennis disse que tinha limpado o gelo da janela para ver melhor, mas é impossível fazer isso. O gelo se forma no lado mais aquecido da janela, ou seja, dentro da sala. Agora, vamos ver o quanto você entende de logotipos. Em cada par, você terá que escolher o correto. Como é o logo da Apple? Tente se lembrar do que estava no MacBook do Fred. O segundo é o certo. Ok, agora é a vez do Instagram. Você se lembra de como é o ícone? Sim, este pontinho deve ficar no lado direito, então a primeira imagem é a certa. Aposto que você vê este todos os dias. Qual é o logotipo certo? É o segundo. Primeiro o vermelho, depois o amarelo. Qual destes é o logotipo certo do Burger King? Claro que é o segundo. Só de olhar já fiquei com fome. Se você joga videogame, certamente sabe este. Se não, tente a sorte. Qual logo do PlayStation é o correto? O segundo. Ok, agora temos um difícil. Qual é o símbolo correto do TikTok? É o primeiro. Está duvidando? Pode ir lá conferir. Um empresário muito rico, o Sr. Carlos Mirantes, foi sequestrado e trancado sozinho em um quarto escuro. Seu celular estava quase descarregando, então daria apenas para enviar uma mensagem. Ele sabia que alguém deveria estar espiando seu celular, então resolveu digitar uma mensagem codificada para um amigo de escola, o João Veiga, que comanda uma agência de detetive. Ele se lembrou que no ensino médio eles costumavam trocar mensagens codificadas, então usou a mesma técnica. A mensagem era a seguinte: GPJPFMJBT. O que será que isso significa? Antigamente, no ensino médio, João e Carlos costumavam mudar as letras uma posição para a direita toda vez que precisavam escrever alguma mensagem secreta. Para decifrar essa mensagem, você precisa mudar as letras uma posição para a esquerda. A mensagem é: foi o Elias. Assim que leu a mensagem, o João soube de quem seu amigo estava falando. O Elias era o diretor financeiro da empresa do Carlos. Ele o tinha visto uma vez em uma festa, alguns anos atrás, então sabia como ele era. João resolveu investigar esse caso por conta própria e ajudar seu amigo. Ele tinha certeza de que havia alguma coisa secreta na mansão do Carlos. E sabe-se lá por quê, ele achava que o Elias tinha uma chave para a mansão. Kelly, a recepcionista, disse que ele sempre almoçava com diferentes sócios ao meio-dia em seu restaurante preferido. Quando o detetive chegou ao estabelecimento, viu Elias, o cara com barba, discutindo negócios com alguém. Cada um dos homens tinha uma maleta perto de si e elas eram praticamente idênticas. O João esperou o Elias e o sócio saírem do restaurante. Eles foram para o carro, entraram e deixaram as duas maletas no banco de trás. O detetive os seguiu. Eles estacionaram o carro pouco depois, saíram e, por sorte, deixaram o carro aberto com as maletas dentro. Qual das maletas o detetive deve pegar? A que parece ser mais nova.
Enquanto eles caminhavam para o carro, o detetive viu alguns arranhões na maleta do sócio. As duas maletas estavam trancadas com um código. Para não despertar suspeitas, o detetive resolveu não levar a maleta e decifrar o código ali mesmo. Você consegue ajudá-lo a abrir a maleta? O código é 000. A maleta é novinha em folha e o Elias provavelmente ainda não teve tempo de definir um código para ela. Além do mais, foi o Elias quem deixou o carro aberto e desprotegido no estacionamento, então ele não se daria ao trabalho de mudar o código padrão da maleta. Agora que o detetive tem a chave, ele parte para a mansão. A porta de entrada abriu facilmente com a chave que ele tinha em mãos. O escritório fica lá em cima. Ele já esteve aqui antes, então se lembra que a escada tem um segredo. Se pisar no degrau errado, você cairá instantaneamente no porão e não conseguirá fugir de lá sozinho. Em qual degrau o João não deve pisar? No que tem uma fenda no meio. Se pisar nele, o degrau se abrirá e ele cairá em uma sala escura cheia de morcegos e aranhas. Credo! Muito bem, o João finalmente chegou à porta do escritório e sabe que o Carlos sempre usa botões para abri-la. Ele só tem uma tentativa. Há 3 botões, um amarelo, um verde e um azul. Qual deles o detetive deve escolher, considerando que o Carlos é um grande apreciador de pinturas? Uma combinação de azul e amarelo vira verde e a porta se abre. Sinal verde para o nosso detetive. Ele finalmente chega ao cofre, onde estão documentos secretos que podem ajudá-lo a descobrir a verdade. Obviamente, assim como qualquer cofre, ele está protegido por uma senha. Ele também tem um alerta, só é permitido digitar o código uma vez. Se errar, o cofre ficará trancado para sempre. Ele olha ao seu redor para tentar obter uma pista e... Eureka! O João estava certo. Sobre a mesa, ele vê um bilhete. Lá está escrito: código secreto, seguido de uma combinação de 3 dígitos. 3, alguma coisa, 1. Não dá pra ver o dígito do meio, pois tem uma mancha de tinta bem em cima dele. E aí, você consegue decifrar este código com apenas uma tentativa? O código é 371. O detetive pensou que este código deveria ser usado frequentemente, então os botões deveriam estar desgastados. E ele tinha razão. Como sabia os números inicial e final, só precisou identificar o outro botão desgastado. Muito bem, agora ele tem acesso aos documentos secretos que precisa para a investigação. Ele analisa todos os papéis e finalmente encontra o documento que parece ser o que ele precisa. Para levá-lo como prova, ele tem que se certificar de que o documento não é falso. Há 4 cópias, praticamente idênticas, mas apenas uma é legítima. Você consegue adivinhar qual? É a primeira à esquerda. Ela tem um carimbo, uma assinatura e lá está escrito contrato. A próxima é quase igual, mas tem um erro de digitação. Está escrito contrato. As demais cópias, ora não tem carimbo, ora não tem assinatura. Então, o detetive resolve analisar esse contrato com mais atenção e lê alguma coisa sobre uma pintura comprada em um leilão. É isso! Seu amigo Carlos foi levado para que alguém entrasse em sua mansão e roubasse aquela pintura super cara. Ele dá uma olhada na parede, onde estão todas as pinturas que o Carlos coleciona, e se dá conta de que não está faltando nenhuma. A quantidade de pregos na parede é a mesma dos quadros. Mesmo assim, há alguma coisa estranha em uma delas. Você consegue identificar o que está errado aqui? Embora todas as pinturas estejam lá, uma delas está sem moldura. De acordo com o contrato, a pintura foi comprada recentemente e um galerista é que ajudou o Carlos a adquiri-la. O especialista é um homem honesto e ajudou o Carlos a identificar se as outras pinturas da sua coleção eram legítimas. Dessa vez, a pintura em questão era falsa. Então por que o especialista sugeriu que o Carlos a comprasse?
Embora a pintura não tivesse valor algum, sua moldura era uma linda e cara obra de arte, e quem a roubou sabia disso. Agora tudo estava claro. O João tinha que encontrar o Carlos e a preciosa moldura. Ele saiu da mansão, tentando deduzir para onde o sequestrador do Carlos deveria ter ido. João olha os rastros no chão. Ele precisa seguir um deles para tentar encontrar seu amigo. Para onde ele deve ir? Ele precisa seguir os rastros da esquerda. Há 3 rastros aqui. O primeiro pertence ao carro do João. O segundo certamente é de um veículo de 2 rodas. E como é muito fino, deve ter sido deixado por uma bicicleta. É quase impossível sequestrar alguém em uma bicicleta. Então, este deve pertencer ao carteiro que traz as correspondências todos os dias. E o último rastro pertence a um carro grande. Então é esse que o João precisa seguir. Ele teve sorte. Não há curvas, então basta seguir reto. Meia hora depois, ele vê uma coisa parecida com um castelo. Ele dirige até lá e avista 3 fossos à sua frente. Aqui está o primeiro, uma fileira de lanças de metal. Como João conseguirá saltar sobre elas em segurança? Tem um pequeno balão de ar quente ali perto. O João só precisa desamarrá-lo e ligar o maçarico para decolar. Como o próximo fosso está em chamas, o João acha que não é seguro sobrevoá-lo. O balão não voa muito alto e não há combustível suficiente para ficar no alto por tanto tempo. Mesmo assim, ele consegue atravessar o fosso rapidinho. Como ele conseguiu essa proeza? Ele pegou a areia do lastro do balão e a jogou no fogo, apagando as chamas. O último fosso estava cheio de lava escaldante. João levou um tempo pensando em como atravessá-lo, mas no fim das contas conseguiu. Como? Havia muitas pedras ali perto. A enxurrada de lava não era muito profunda. Então ele jogou as pedras lá dentro, formando um caminho pelo qual conseguia passar. O castelo era bem pequeno por dentro, então a parte mais difícil foi entrar nele. Assim que entrou, João se deparou com 3 portas. Acima delas havia placas. A primeira dizia: uma das portas leva a um labirinto do qual ninguém jamais escapou. A segunda dizia: uma das portas é a saída. Se passar por ela, você terá que atravessar todos os fossos de novo. E a terceira mostrava: uma das portas tem o que você está procurando. Quando João olhou para as portas, soube na hora onde seu amigo estava. Qual porta ele escolheu? As maçanetas são feitas de um metal brilhante, o que é bonito, mas fica com marcas de digitais. E a única porta com manchas de digitais é a da esquerda. O João abre a porta e vê seu amigo. O Carlos sai correndo do quarto escuro e enquanto os dois seguem em direção à saída, vêm algumas molduras. Qual delas é a do Carlos? A retangular. A pintura era retangular e as 2 outras molduras são quadradas. Os 2 amigos saem do castelo, entram no carro e vão direto para a delegacia. Lá, um policial já está à espera deles. Eles detiveram 3 suspeitos de terem roubado aquela rara moldura. Carlos e João entram na sala, um de cada vez, mas escolhem a mesma pessoa. Quem eles escolheram? O homem da direita. O Carlos o escolheu porque é o galerista e o João o escolheu por ter visto ele almoçando com o Elias. Uau, pelo visto esse especialista nunca mais vai trabalhar com o Carlos.